Confirma para mim aí. Pronto, tá gravando. Vamos lá. Professor Então, pessoal, Gerson, é isso. Se gente que não está conseguindo entrar no link. eu tô aqui aceitando, Fernando, pede para entrar de novo, porque não apareceu nada não aqui para mim. Tá bom? Eu tô aceitando tudo aqui, ó. Agora a Brícia chegou. Aceitei. Entendeu? Tô aceitando aqui a Paula. O meu áudio tá travando para vocês? Ou tá normal? Como é que tá o áudio? Confirma aqui no chat para mim. Tá normal, né? Tudo bem. Vamos lá, então, pessoal. Como eu falei para vocês, caso fique caindo e fique insustentável, eu interrompo e aí libero vocês e gravo e depois disponibilizo para vocês, tá? Mas vamos tentar fazer aqui no ao vivo, tá bom? Vou tentar resolver isso essa semana, que é a primeira vez que está acontecendo, né? Vamos lá. Ó, deixa eu verificar aqui. Tem alguém com o áudio aberto. Já fechou. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Essa questãozinha que está aí para vocês é uma questão que traz a parte de distância entre dois pontos, né? Para a gente treinar, tá? Vimos isso na aula que foi gravada, né? Quem assistiu lá viu que aquela aula que ficou gravada para vocês teve bastante coisa. Então assista a aula de quarta-feira, tá? Bastante coisa mesmo. Simulado de vocês, só recapitulando, vai ser no domingo, viu? À 1h da tarde. Vai ficar de 1 até as 6. Tudo bem? Não percam o simulado. Então vamos lá, pessoal. Olha só, essa questão fala. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero. Professor, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo em que todos os seus lados são iguais. Tudo bem? Triângulo equilátero é um triângulo onde todos os seus lados são iguais. Então, se você tiver um triângulo assim, ó, aonde esse lado vale 2, aonde esse lado vale 2 e esse lado aqui vale 2, né? Os três lados são iguais, percebeu? Isso aí a gente chama de triângulo equilátero. Esse é que significa igual, né? Látero é relativo a lado, certo? Então, triângulo equilátero, já anota, triângulo equilátero são os triângulos em que todos os lados são iguais. Tudo bem? Tranquilo? Então, a questão fala que o triângulo é equilátero. E aí, isso significa que os três lados são iguais. Vamos ver o que ela pergunta? Ela pergunta assim, ó. Se os três lados são iguais, aí a questão fala assim, a distância de A para C é quanto? Então, vamos dizer, pessoal, que aqui é o A, que aqui é o B, que aqui é o C, ó. Concorda comigo que a distância de A para B é a mesma de B para C, que é a mesma de A para C, né? Porque o triângulo é o quê? O triângulo é equilátero. Eu não sei quanto é que vale o lado dele ainda, mas eu sei que ele é equilátero, certinho? Aí, ó, a questão quer saber a distância de A para C. Eu tenho o ponto C, eu não tenho o ponto C, mas eu tenho o ponto B, ó. E o que eu sei? Eu sei que a distância de A para B é a mesma de B para C, que é a mesma de A para C, ó. Então, se eu calcular a distância de A para B, que é o que eu tenho, eu vou estar calculando a distância de A para C também, porque é igual, né? O triângulo é equilátero. Beleza? Então, se você entender isso, o resto é continha besta, né? Então, como a gente sabe dessa situação aí, dessa igualdade, né? Vou apagar aqui para a gente fazer a nossa continha, ó. Qual é a fórmula da distância entre dois pontos, pessoal? É essa aqui, ó. Certo? É essa aqui. E aí, ó, essa distânciazinha aqui. Prontinho. Então, ó, é a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Beleza? Então, ó, tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B. Vamos calcular essa distância? A distância de A para B? Vamos lá, deixa eu aproveitar essa fórmula aqui para a gente economizar tempo. Então, ó, variação em x, ou seja, o x de um menos o x do outro ao quadrado. A ordem tanto faz. Se você vai pegar esse aqui primeiro ou esse aqui primeiro, tanto faz. Então vai ser menos 1 do A menos o x do B ali, ó, que é 1. Isso aqui tudo quanto? Ao quadrado. Mais quem? O y do A, que é 0, menos o y do B, que é 0.
tudo isso aqui é elevado a quanto? Ao quadrado, né? E aí, ó, tá aqui, bonitinho. Menos 1, pessoal, vai dar quanto? Vai dar menos 2, né? Então, você vai ter, ó, menos 2 ao quadrado, tá? Então, você vai elevar essa potência ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, positivo, beleza? E a raiz quadrada de 4 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 2. Então, a gente vai ter como resposta aqui o nosso querido 2, tá? Beleza? Tranquilo. Tá tudo bem, pessoal? Tá ouvindo o áudio? Tá bacana? Confirma no chat para mim se tá tudo bem. Eu fiquei agora preocupado, né, com essa transmissão que na aula passada nos prejudicou. Questão da apostila, tá, pessoal? Essa questão tá lá na página... Deixa eu ver. Lá na página 174 da apostila. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver se tá tudo certo com a transmissão. O pessoal diz que tá normal, que tá ok, que bom, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a próxima questão pra gente. Nós vimos isso aqui também na última aula, olha só. Né? Nós vimos essa situaçãozinha bem aqui, ó, na última aula. Deixa eu apagar isso. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Trazer para cá. Aqui. Olha só, mais uma questãozinha aí pra gente. Certo? Vamos fazer. Né? Isso aí é o quê? É a área de um triângulo, né? A partir dos seus 3 pontos, tudo bem? Então, quando você tem 3 pontos, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Quando você tem 3 pontos, para você calcular a área desse triângulo, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê, pessoal? É calcular o determinante, né? Por quê, professor? Porque a área, nós vimos na última aula, quem assistiu à última aula aí, a parte 3 da última aula, viu lá? Que a área de um triângulo, quando você conhece os 3 pontos, é quem? É o determinante dos 3 pontos, dividido por quanto? Dividido por 2. Falta um detalhe aqui, ó, é o módulo do determinante. Isso significa o quê? Significa que se o determinante der negativo, você vai usar ele positivo. Tudo bem? E aí, ó, vamos lá, vamos calcular esse D. Vamos calcular quem é esse D aí, ó. Né? Então, ó, o D, prontinho. Vamos lá? Ó, 0, 0. A terceira coluna a gente completa com quanto? Com 1, né? 5, 4. E a terceira coluna a gente completa com 1. 6, 8 e 1. Tudo bem? Aí, ó, vamos colocar ela aqui, né? Prontinho. Aí vamos repetir as 2 primeiras colunas, certo? Como tem 2 zeros, isso vai facilitar muito a nossa vida, né? E quando tem 0 no determinante, facilita muito, muito mesmo, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Esse determinante vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 0. Deixa eu ver se tá tudo bem com a transmissão. Tá tudo certo. E aí, ó, você vai ter aqui a seguinte situação. Diagonais principais estão aqui em preto. Beleza. Vamos colocar aqui as diagonais principais. 0 vezes qualquer coisa, 0. Vou nem perder tempo. 0 vezes a outra diagonal ali, 0 também, né? 0 vezes todo mundo, 0. 0 vezes todo mundo, 0. 5 vezes 8, 40. Ok? Menos as diagonais secundárias. Vamos lá? Aqui em verde. 1, 2, 3. Beleza? Vamos colocar aqui em vermelho. 3 vezes 4 vezes 1 dá quanto? 12, então é menos 12. 8 vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5 vezes 0, 0 também. Tá? Então o nosso determinante, pessoal, vai dar quanto? 40 menos 12 dá quanto, gente? 28, né? Aí você chegava nesse 28, você olhava para a alternativa, você via um 28 e você ficava mega feliz e já queria marcar. Tá errado, né? Por quê? 28 é o determinante. A questão pede o quê, pessoal? A questão pede a área, né? Ela quer saber a área do triângulo formado por esses 3 pontos. Tudo bem? Então, a área do triângulo formado por esses 3 pontos é calculada através disso aqui, ó.
Certinho? Quem é o nosso determinante? 28. Então, eu nem preciso colocar o módulo, já é positivo. 28 dividido por 2 vai dar quanto, minha gente? 14. Tudo bem? Então, nós ficaremos com a alternativa D como resposta. Certo? Beleza? Aqui, ó. Alternativa D. Mais uma questãozinha fácil, né, pessoal? Esse assunto aí, se você sabe tranquilo calcular um determinante, você desenrola muita coisa mesmo, tá bom? Questãozinha fácil aí para vocês. Agora vamos treinar as questões de determinação de equação geral da reta, né? Deixa eu trazer aqui para vocês essa questãozinha aqui agora. Próxima questão, vamos lá. Dúvidas aí, pessoal? Tá tudo bem? Tudo certo? Gravação tá ok? Confirma para mim, dá um okzinho aí se tá legal, se tá bacana. É para eu saber como é que tá a situação. Deixa eu apagar aqui. Qualquer dúvida, para a aula e fala, hein? Não tenha vergonha não, pelo amor de Deus. Vamos lá? Tudo certo, né? Vamos lá. Vi que vocês tiveram um encontro aí, né? Todo mundo lá na churrascada, nem me chamaram. Tudo bem, faz parte. Esquenta não. Ó, vamos lá. Vamos resolver aqui a questãozinha, né? Essa questão, pessoal, é a determinação aí da equação da reta, né? Então eu passei para vocês lá a determinação da equação geral da reta a partir de 2 pontos, né? Então você precisa ter 2 pontos para você poder determinar a equação da reta, tá? Então esses pontos a gente tem que tirar aí desse gráficozinho que a gente tem, ó, né? Porque nós temos esse ponto aqui, ó, que é o ponto 3, e nós temos esse ponto aqui, ó, onde está o 2, né? Esse ponto aqui, pessoal, esse ponto aí, eu pergunto de vocês, esse pontinho aqui, quanto que esse camarada vale, né? No eixo X, quanto que esse camarada aí vale? Esse camarada aí, no eixo X, ele vale 0, né? Ó, esse ponto aqui, no eixo X, ele vale 0. E no eixo Y, ele vale quanto? Ele vale 3. Tudo bem? Esse ponto aqui, no eixo X, ele vale quanto, pessoal? Ele vale, no eixo X, ele vale 2, né? Porque ele está no próprio eixo X aí, em cima do 2. E no eixo Y, ele vale quanto, gente? Ele vale 0, né? Ele vale 0 aqui. Prontinho. Com esses 2 pontos, pessoal, eu consigo determinar a equação dessa reta, né? Mostrei para vocês lá na última aula a seguinte situação. A equação geral da reta, ela vai ser determinada da seguinte forma. Vai ser o determinante de x, y. Esses x e y são genéricos. Aí, depois vinha o determinante de xa. Vamos colocar assim. X', y', que seria o primeiro ponto, né? Depois, x duas linhas, y duas linhas e 1. Quando você calcula esse determinante aqui, você vai gerar a equação geral da reta. Como que esse determinante gera a equação geral da reta? Você tem que igualar ele a 0. Você tem que igualar ele a 0. Ok? Lembrando que esse x e y que aparece por primeiro é um x e y genérico, tá? X e y mesmo. Esse x', y', x duas linhas e x duas linhas que eu coloquei são os valores dos pontos que você vai ter para trabalhar. Tudo bem? Então, ó, vamos calcular agora. Vamos pegar aqui, determinante aqui, bonitinho. Copiar para cá. Então, perceba, esse x e esse y genérico, eu não vou mexer com eles, tá? Eu não mexo. Vou mexer com x' e y' aqui, ó. Qual é o primeiro ponto que eu tenho? Não é 0 e 3? Então eu vou colocar aqui, ó, 0. Deixa eu puxar mais pro lado. 0 e 3. E para cá, um pouquinho mais aqui. Tô alinhando. 0
6, né? E aqui vai ser quem? 2 e 0. Pronto. Esse determinante tem que ser 0. E para eu calcular o determinante, todo mundo sabe que eu tenho que repetir as duas primeiras colunas, né? Vimos isso lá na aula de matrizes. Por isso a importância de assistir as aulas na sequência, né? Uma coisa vai puxando a outra. Ó. E aí, vamos lá. Vamos calcular esse determinante, ó. As diagonais principais, a primeira, a segunda e a terceira, ok? Então, você vai ter, ó, x vezes 3 vezes 1, 3x, mais y vezes 1 vezes 2, 2y, 1 vezes 0 vezes 0, 0, né, pessoal? Menos 2 vezes 3 vezes 1, 0 vezes 1 vezes x, 1 vezes 0 vezes y. Beleza? Aí, ó, você vai ter 2 vezes 3 vezes 1, 6, 0 vezes 1 vezes x, 0, e 1 vezes 0 vezes y, 0 de novo, né, minha gente? Tudo isso aqui igual a quanto? A 0, beleza? Então, você vai ter 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Gente, essa equação aqui, quem assistiu a aula aí de quarta, viu lá que essa equação, ela é chamada de quê? Ela é chamada de equação geral da reta, certo? Então, essa equação, ela é chamada de equação geral da reta. Por que que ela é equação geral? Porque ela está igual a 0. Sempre que tiver igual a 0, ela é a equação geral, tá bom? Você olha para a resposta e não tem nada parecido com isso aí, não tem. Por quê? Porque na resposta está lá constando a equação reduzida da reta. Tudo bem? E aí, a equação reduzida, você vai calcular ela isolando o y. Você tem que isolar o y de forma que o y fique positivo. Então, ó, o y já está positivo aqui, né? Só que esse 2 está acompanhando ele aí. Vamos isolar ele, então. Ó. Deixando o 2y desse lado, o 3 que está positivo passa negativo. E o 6 que está negativo passa o quê, minha gente? Passa positivo. Tudo bem? Esse 2 que está multiplicando o y precisa passar dividindo também. Ó, tá? Ele precisa passar dividindo também. Então, você vai ter menos 3x dividido por 2, que o 2 vai dividir todo mundo, né? Menos 3x dividido por 2, e eu já vou desmembrar, porque lá na resposta está desmembrado. Mais 6 dividido por 2, né? 6 dividido por 2, tá bom? 6 dividido por 2. E aí, você vai ter como resposta y igual a menos 3x mais 2. Vamos colocar ele aqui, certo? 6 mais 2 vai dar quanto, minha gente? 6 mais 2 vai dar 3. Bonitinho, tá? Então, tá aqui a nossa resposta, ó. Y igual a menos 3x sobre 2 mais 3, né? Perceba, pessoal, que o determinante, para a gente usa demais aqui na geometria analítica, tá? Usamos demais. Pessoal, como é que tá aí? Tá dando para entender bacana esse assunto? Eu sei que é um assunto novo, tem mais conta, né? O caldo tá engrossando, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que movimentar aí a sopa, né? E no final tomar, tá bom? Então, como é que tá aí? Tá dando para entender? Tá bacana? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa fala aí, que a gente para, né? E continua. Explica de novo, se for preciso, tá? O importante é que você tenha as suas dúvidas sanadas, né? Vamos fazer uma questão agora aqui um pouquinho maior. Deixa eu trazer ela aqui para vocês, né? Ela vai contar um monte de história que não interessa. Eu vou trazer só a parte que interessa dela para vocês. Tá bom? Porque senão não vai caber. É muito grande. Vou trazer a tabela e o enunciado. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Você tem essa tabela. Essa tabela te dá aí o tempo, né? Te dá o tempo
te dá também a altitude. E aí ela te fala assim, ó, considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear, ou seja, se a relação de y e t é linear, significa que forma uma reta, certo? Linear significa relativo à reta, tudo bem? Sempre. E aí, ó, você vai ter a seguinte coisa, de acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por, ou seja, qual é a equação, né, que vai aí relacionar o y e o t, ó. Então, o t, nesse caso, ele é como se fosse o x, né? O t é como se fosse o x, entendeu? E o y é o y mesmo. Então, vou colocar lá no determinante y e x mesmo. E aí, onde tiver x, você entende que é o t. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar o nosso determinante para determinar a equação. O x e o y são genéricos, certo? X e y são genéricos. E aqui você vai ter que escolher 2 pontos, né? Vamos pegar 2 pontos? Ó, quando x é 0, lá na tabela, quando x é 0, o y é quanto, pessoal? 10.000, ó. Certo? Quando x é 5, o y vale quanto, gente? O y vale 8.000. O y vale 8.000. Beleza? E aí, você vai ter a seguinte forma, né? Para você aí. Quando você for jogar lá no determinante, você vai pegar o seguinte. Vou ter que dar um espaçamento maior aqui, né? Porque os números são grandes. Senão vai dar problema. Deixa eu colocar aqui. Ó, primeiro ponto. Quando x é 0, o y vale quanto? O y vale 10.000. Beleza? E aqui vale 1. Né? Segundo ponto. Quando x é 5, o y vale quanto? 8.000. Né? E aqui a gente vai completar com quanto? Aqui a gente vai completar com 1. Tá bom? Vamos colocar aqui. Beleza. Aí, ó. Você vai ter aqui, ó. Repetindo as duas primeiras colunas. Tudo isso aqui igual a 0. Ok? E aí a gente vai calcular esse determinante. Né? Lembra que sempre que você for determinar a equação de uma reta, esse x e esse y são genéricos. Eles ficam aí mesmo. Tá? Eles não assumem valores. Quem vai assumir valor é os outros dois aqui embaixo. Tudo bem? Aí, ó, lembra que o x é o t. Né? A questão trocou o x pelo t. Para a gente não sair do padrão, vamos continuar com y e x mesmo. Tá bom? Então, ó, diagonais principais aqui do determinante, né? Ó, primeira, segunda, terceira. Ok? X vezes... Tem um errinho aqui, né? Aqui não é 1.000, não. É 10.000. Não vai dar errado. 10.000. X vezes 10.000 vezes 1, né? Vai dar o quê? Vai dar 10.000x. 10.000x. Y vezes 1 vezes 5 vai dar 5y. 1 vezes 0 vezes 8 vai dar 0. Menos as diagonais secundárias. Y vezes 1.000 vezes 1. 8.000 vezes 1 vezes x. 1 vezes 0 vezes o y. Ok? Vamos colocar aqui. 5 vezes 10.000 vezes 1 vai dar o quê, gente? Vai dar 50.000, né? 8.000 vezes 1 vezes x vai dar menos 8.000x. 1 vezes 0 vezes y vai dar 0, né, gente? A melhor coisa que acontece é quando dá 0. Aí diminui a conta, fica mais fácil, né? Beleza. Gente, vamos subtrair os semelhantes, né? Ó, 10.000x menos 8.000x. Quanto que isso vai dar, meu povo? Vai dar 2.000x. O 5y não tem com quem somar, então fica 5y mesmo. Menos o 50.000 que tá aí, ó. 50.000. Ok?
Novamente, nós chegamos aonde? Nós chegamos nisso aqui. Isso aqui, você tem que saber. Qual é o nome disso? Equação geral da reta. É isso que a gente quer? Se tivesse na resposta assim, seria fácil, né? Seria uma belezura. Mas não tem a resposta com a equação geral. A resposta que tem é com a equação reduzida. A gente vai ter que achar a equação reduzida. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos achar a equação reduzida. Para achar a equação reduzida, eu preciso isolar quem, pessoal? Eu preciso isolar o y, ó. Então, esse 5y que está ali... Deixa eu fazer a conta para cá para não confundir ninguém, né? Esse 5y que está aqui, ó. Esse camarada que está aqui, vou deixar ele aí mesmo. Não vou mexer com esse 5y. Então, você vai ter, ó. 5y vai ser igual. O 2.000 passa para lá, junto com 50.000. Né? Já vou colocar do jeito que a questão colocou. Então, primeiro eu vou colocar o 50.000, ele vai passar positivo, né? E o 2.000 vai passar o quê, gente? Negativo. Tudo bem? E aí, ó, o y vai ser igual a quem, gente? Ao 50.000 dividido por 5 menos o 2.000. Ó, 2.000, coloquei foi 20.000. 2.000 dividido por 5, né? Toda vez que fala em 20.000, eu lembro de um amigo meu que arrumou uma namorada que ganha 20.000. Aí o nome da menina é 20.000. Sempre que ele se refere a ela, ele fala assim, eu vou lá com a 20.000. que é a namorada dele, né? Falou tanto que ela ganhava 20.000 que ninguém decora o nome dela, só decora que ela ganha 20.000. Aí, pegou. 20.000. Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui, né? Apelido bom, né? Apelido de 20.000, bom demais. Aqui, ó. Y igual. Gente, 50.000 dividido por 5 vai dar 10.000, né? 10.000. Menos 2.000 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? 400x, né? 400x. Ok? Tá aqui a nossa respostinha, né? Tá aqui a nossa respostinha. Você vai lá na resposta, né? Qual é a alternativa? A alternativa é a alternativa D, né? D, ó. Professor, mas é T, eu sei. O T é o X, tá bom? Ok? Gente, quem estudou, quem já tem um conhecimento sobre funções, sabe que dá para fazer isso usando funções do primeiro grau. Ainda não ensinei função do primeiro grau para vocês, ainda vou ensinar. Quando eu ensinar a função do primeiro grau, você vai conseguir chegar nessa resposta aqui de outra forma, tá? Mas o determinante sempre vai te ajudar, ele sempre vai resolver o teu problema, tá? Sempre. Então aprende desse jeito, depois quando eu te ensinar o outro método, a partir das funções do primeiro grau, aí você aplica também o conceito lá das funções do primeiro grau, não tem problema nenhum, tá bom? Então, na matemática, a mesma questão pode ser resolvida de diversas formas, né? E aqui não é diferente, tá? Uma mesma questão, ela pode ter diversas resoluções aí distintas, tá bom? Deixa eu procurar mais alguma questão. Todas essas estão da apostila de vocês, estão lá na página 177, ok? Tanto a questão anterior quanto essa. Essa questão que eu estou fazendo agora é de número 13. E aí, vamos lá, deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando. Deixa eu pegar mais uma questãozinha lá da nossa apostila para a gente resolver, beleza? E trabalhar essas questõezinhas aqui. Isso aqui eu já resolvi na aula passada. Prontinho. Vamos pegar mais uma aqui. Desse mesmo tema, né? De equação geral. Temos que treinar isso aí até não querer mais. A questão número 1. Questão número 1 desse assunto. Tá lá na apostilinha de vocês. Vou apagar essa doidice aqui. Pronto. Beleza, tá bonito, né? Aí a questãozinha fala, eu acho que tá pequeno, né? Gostei não. Vou aumentar. Eu assisti uma aula minha, e aí eu achei pequeno algumas questões que apareciam lá para vocês. Eu sei que dá para dar o zoom, né? Mas se eu puder evitar trabalho, vamos evitar. Qual a página da apostila, mestre, que tá? Tá lá na página 175.
Essa questão que eu vou colocar agora está na página 175. Todas as outras estão nessa mesma região, e da 175 até 177. Tá? Tudo lá, bonitinho. Ok. Vamos lá? Ó, essa questão fala assim. O retângulo ABCD tem um lado sobre o eixo Y e um dos lados sobre o eixo Y. Sobre o eixo X e outro sobre o eixo Y, né? A área do retângulo ABCD é 15 e a medida do lado AB é 5. A equação da reta que passa por D e B. Perceba que essa ela já deu uma complicadinha de leve, né? Já pegou um pouquinho mais pesado, tá? Por quê? Porque ela envolveu área. Professor, o senhor não deu área ainda. Eu sei ainda. Vou dar uma aula para vocês de geometria plana sobre áreas de figuras planas, ok? Mas é fácil, ó. Você tem aqui um retângulo. Quando você vai calcular a área do seu quarto, né? Como é que você calcula a área do seu quarto? O seu quarto provavelmente ou é um retângulo ou é um quadrado, né? Não importa, se for um retângulo ou se for um quadrado, a área vai ser calculada do mesmo jeito. É um lado vezes o outro, ou seja, a base vezes a altura, né? A base vezes a altura, ó. Base vezes a altura. Então, preste atenção. A questão me disse que o lado AB vale 5. Então, esse camaradinho aqui vale 5. Então, significa que aqui no B, o B vale quanto? O B vale 5. Tá muito grande essa letra, né? O B vale 5. Por quê? Porque o lado AB é 5, né? Esse pedação aqui é 5. A questão me fala que a área é 15. Opa, se aqui é 5, a minha área tem que ser 15, quanto é que tem que ser aqui a altura? Ó, só pode ser quanto? Só pode ser 3, concorda comigo? Porque 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Então, se esse pedaço aqui é 5, significa que esse pedaço aqui vale 3, ou seja, bem aqui, ó, é 3. Feito isso, eu já tenho tudo o que eu preciso. O que eu preciso para eu determinar a equação dessa reta? Eu preciso de 2 pontos. E agora eu tenho esses 2 pontos. Quem são eles? É o ponto B, ó. Quem é o ponto B? No eixo X ele vale quanto ali, ó? Quem é que está em cima do B lá, não é o 5? No eixo X ele vale 5. E no eixo Y ele vale quanto? Ele vale 0, né? Projeta para lá, ó. Tá bem na origem. Ele vale 0. Quem é o ponto A? Quem é o ponto A? O ponto A, no eixo X, ó, ele tá... Quer dizer, o ponto A não, né? Ponto D. Ponto D. Que é a questão que é a reta que passa por B e D. Tá aqui o ponto D. O ponto D, no eixo X, ele vale quanto, ó? Ele vale 0, né? Projeta aqui pro eixo X, ó. Ele vale 0, ok? E no eixo Y ele vale quanto? Já tá lá, bem em cima dele, ó. O 3. Você identificou esses 2 pontos? Já acabou a questão, o resto você sabe fazer. Eu sei que você sabe fazer, né? Tranquilamente. Então, ó, você vai calcular agora a equação normal, conforme você já está acostumado, né? Deixa eu trazer isso para cá. E aí, você vai lá calcular o determinantezinho, ó. Colocar os mesmos x e y genéricos que você já colocou antes. Primeiro ponto, 5, 0. Depois, 1. Segundo ponto, 0, 3. E aqui, 1 também. Né? Ficou meio tortinho, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Aqui o determinante. Agora é só repetir as 2 primeiras colunas. Vamos lá. Só repetir as 2 primeiras colunas. Aqui, ó. Essas 2 aqui. Bonitonas. E igualar esse determinante a quanto, gente? Igualar esse determinante a 0. Tudo bem? E aí, ó. Primeira diagonal. Segunda diagonal. Terceira diagonal. Vamos lá. X vezes 0 vezes 1. 0. Mais y vezes 1 vezes 0. 0. Quando vem 0 é bom demais. 1 vezes 5 vezes 3. 15. Menos as diagonais secundárias. 0 vezes 0 vezes 1. 3 vezes 1 vezes x. 1 vezes 5 vezes y. Ok? 0 vezes 0 ali é 0. 3 vezes 1 vezes x é menos 3x. 1 vezes 5 vezes y dá menos 5y.
Tudo bem? Beleza? Tudo isso aí, minha gente, igual a quanto? Tudo isso aí igual a 0. Certo? Vamos arrumar. Ficou meio feio. A letra tá pequena, né? Agora que eu vim perceber, deixa eu dar uma ampliada aqui. Fica como? Fica 15 menos 3x menos 5y igual a 0. Novamente, nós chegamos aonde? Você sempre vai chegar nisso aqui. Qual é o nome disso aqui? Eu sei que você falou aí na sua mente. Equação reduzida. Certo? Reduzida a minha cara, né? Que eu tô dando aula desde as 7 da manhã também, já tô tonto aqui. Essa aqui é a equação geral da reta. Certo? Equação geral da reta. Não tem essa alternativa na questão. Por quê? Porque lá na questão está a equação reduzida. Equação reduzida, você precisa isolar o y. É obrigatório isolar o y na equação reduzida. Tudo bem? Então, ó, vamos lá, vamos isolar esse y. Então, deixa eu pegar aqui, novamente, trazer para cá. Certo. Vamos isolar o y. O y tem que ficar positivo. Não importa o lado que ele vai ficar, desde que ele fique positivo. Ok? Então eu vou deixar o 15 aqui, eu vou deixar o 3x aqui, e vou passar o 5 para lá, ó. O 5y para lá, para ele ficar positivo, né? Esse 5 que está multiplicando, você já sabe que ele vai passar o quê, pessoal? Que ele vai passar dividindo, né? Você já sabe que ele vai passar dividindo. Então, deixa eu colocar o y lá. Deixa eu colocar o y aqui e passar o 5 dividindo, ó. Que belezura. O 5 vem para cá e o 5 vem para cá, né? Então, 15 dividido por 5 menos 3x dividido por 5, né? E aqui é y, né? Aqui é y. Pronto. Bem, aqui é y. Aí, gente, 15 dividido por 5, deixa eu trazer a continha ali para cima. 15 dividido por 5 vai dar 3. Né? Vai dar 3. Aqui não tem muito o que fazer, né? É só repetir. Vou trazer para cá para economizar tempo. Ok? Então, você vai ter aí 3, né? Menos o que, gente? Menos o 3x sobre 5, né? Aonde que está essa resposta, né, pessoal? Aonde que está essa resposta? Essa resposta está lá na letra A, né? Ó. Tá bem aqui, ó. Na letra A, ó. Você tem o menos 3x sobre 5 e você tem o 3 positivo, né? Porque ela escreveu diferente, né? Ela colocou o 3x na frente, tá? Então ela escreveu assim, ó. Ela escreveu menos 3x mais 3, né? E colocou o 5 aqui embaixo. Tá bom? Colocou o 5 aqui, ó. Ok? E igualou a y, né? Pessoal, o y está do lado direito. Não tem problema não, tu pode colocar ele do outro lado lá. Tá? É porque o pessoal acha que se trocar o y para cá e o outro para cá, né? Se eu passar só um para o outro lado, ele vai negativo, né? Mas se eu escrevesse assim, ó. Se eu escrevesse y igual a menos 3x mais 3, o 5 aqui embaixo do menos 3x, dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Certo? Então, ó, se eu trocasse só o y para o outro lado, ele passava negativo. Como eu troquei todo mundo de lado, eu joguei o y para o outro lado, né? E o menos 3x para o outro lado. Então, continua a mesma coisa, entendeu? Eu inverti. E aí não muda o sinal de ninguém. Vocês entenderam a situação? Esse y pode estar escrito desse lado igual a y ou do outro lado ali igual a y. O pessoal às vezes confunde essas besteirinhas, né? Mas não vai fazer diferença se eu colocar igual a y desse lado ou igual a y desse outro lado aqui. Tudo bem? Agora, claro, que sempre que você for passar só um, né? Ah, eu quero passar o y para esse lado aqui, vai ficar 0 desse lado aqui. Aí o y passa negativo, tá? Aí realmente não pode esquecer desses detalhes, né?
Gente, então, ó, esse assunto é um assunto que é norteado por determinantes. Você precisa estar dominando os determinantes, fazendo a continha bem, fazendo a continha rápido, para você não errar, tá? Então, ó, nós vimos distância entre dois pontos, nós vimos o baricentro, nós vimos o ponto médio, nós vimos como é que calcula a área de um triângulo a partir dos seus 3 pontos, e nós vimos a determinação da equação geral de uma reta e a determinação da equação reduzida de uma reta. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai continuar. Esse assunto é extenso. A gente vai ver as posições relativas entre retas. Uma reta pode ser paralela, pode ser perpendicular, pode ser concorrente, né? Nós vamos ver essas situações aí, tá? E nós vamos também avançar um pouquinho. Nós vamos ver a parte de circunferência também, né? Determinação da equação da circunferência, do cálculo do raio, essas coisas, tá? O nome desse assunto é geometria analítica. Lá no edital tá só assim, ó, geometria analítica, bem pequenininho, mas o assunto é imenso. Dentro de geometria analítica tem ponto, reta, circunferência e cônicas. Ponto, tem diversos assuntos dentro de pontos, retas é uma infinidade de assuntos, circunferência é o menor de todos, e cônicas, dentro de cônicas existem 3 assuntos, que é elipse, hipérbole e parábola, tá? Então é uma parte extensa do edital de vocês. Tudo bem? Mas que nós vamos ver com calma dentro do nível da realidade da prova de vocês. Gente, por hoje, vou parar aqui. O simulado de vocês é domingo, não esqueçam. 50 questões, 14 de português, 12 de matemática, 12 de história, 12 de geografia. Tudo bem? E o simulado vai começar 1 da tarde, vai terminar às 18 horas, certo? Vai terminar às 6 horas da tarde. Beleza? Você vai ter 5 horas para fazer o seu simulado. É tempo suficiente. A dica que eu dou é: faça o simulado e a cada questão que você fizer, fiz a questão número 5, anota. A resposta da questão número 5 é a letra C. Fiz a questão número 6, anota. A resposta da questão número 6 é a letra B. Um exemplo. Por quê? Caso você saia da prova sem querer e você tenha que entrar novamente, vai voltar do zero, para você não perder as suas respostas. Caso isso ocorra, anote suas respostas. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Vou encerrar aqui o link. Vão lá, que o próximo professor já está aguardando vocês lá no grupo. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar a gravação. Bom descanso aí. E se forem beber de novo,